devo me preocupar com o diagnóstico de escoliose? Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta da High Performance, especializada em ortopedia e esporte, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando através desse vídeo, você também que já nos acompanha, seja bem-vindo de volta. Lembra de fazer a sua inscrição aqui, caso você ainda não seja inscrito, e também ativar as notificações aqui no sininho para não perder nada dos nossos conteúdos que são semanais. No vídeo anterior nós falamos o que é a escoliose. Se você não assistiu, volta lá para entender um pouco melhor do que nós vamos falar aqui hoje, de quando você deve se preocupar ou não. Então, a escoliose, ela é, na verdade, uma alteração 3D, tridimensional da nossa coluna vertebral. Então, ela acontece em mais de um plano. A gente, embora caracterizada por aquele famoso desvio lateral, a gente identifica outros desvios, como rotação das vértebras, retificação ou aumento das curvaturas fisiológicas, a nossa cifose e a lordose. E é importante que a gente reforce que, de novo, na população adulta, ou que já não tem mais potencial de crescimento, curvas até 10 graus são consideradas fisiológicas normais. Você não precisa se preocupar, exceto que esse padrão postural te incomode, você queira fazer exercícios específicos, uma correção postural. Agora, para que população que a gente precisa ter muita atenção e ficar atento ali, mesmo no dia a dia, identificar se alguma coisa está acontecendo na coluna? Nossas crianças e adolescentes, porque eles têm alto potencial de crescimento. Então, quando que a gente precisa se preocupar? Então, você identificou no seu filho, por exemplo, que ele está com uma alteração postural e levou essa criança para receber o diagnóstico de um ortopedista ou de um fisioterapeuta. Então, a primeira coisa vai ser feito um teste clínico, que é o teste de Adams, que a gente pede para essa criança se curvar para frente e, olhando de trás, a gente identifica se tem alguma alteração de um dos lados, que é o que a gente chama de gibosidade. Então, essa criança vai ser encaminhada para fazer um exame de imagem, uma radiografia, e aí será mensurado o ângulo de Cobb, ou seja, o quanto essa coluna está com uma alteração, com uma curva escoliótica. E a partir dessa angulação, a gente vai classificar essa curva em leve, se ela for de 10 a 20 graus, e moderada, se ela for ali de 20, 25 graus até 45, 50 graus, e grave, se essa curva for a partir maior de 45, 50 graus. E isso vai ser importantíssimo para que a gente correlacione também com o potencial de crescimento dessa criança para definir, traçar o plano de tratamento. Então, junto com isso, também vai ser pedido um exame de imagem do osso da pelve para a gente avaliar o sinal de Risser, que é para ver qual o potencial de crescimento dessa criança. O sinal de Risser vai de 1 a 4, sendo que 1 essa criança ainda tem muito potencial de crescimento e 4 significa que essa criança já parou de crescer, que ela não tem mais grande potencial de crescimento. Por que é importante a gente saber disso? Porque o tratamento vai depender tanto do grau de curvatura no momento do diagnóstico, da evolução dessa curva e do potencial de crescimento desse paciente. Um paciente que tem grande potencial de crescimento, ele tem um risco de ter uma evolução muito rápida dessa curvatura, principalmente se ele não faz o tratamento correto. Então, principalmente com essa população de crianças e adolescentes, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção. E como é feito o tratamento? Então, de maneira bem básica, pacientes que recebem o diagnóstico de curvas leves, então vai ser feito observação desse paciente e fisioterapia com exercícios específicos. É de extrema importância que não se negligencie a escoliose, mesmo que numa curva leve, numa criança ou num adolescente. Que se faça observação e esse acompanhamento para garantir que essa criança não vai ter ali um aumento expressivo dessa curva. Quando já esse paciente recebe o diagnóstico ou não se consegue interromper tanto a progressão dessa curva e ela passa por uma curva moderada, a gente vai fazer o tratamento ainda conservador com um colete específico, não é aquela cinta lá que algumas pessoas tentam usar para dor lombar, não tem nada a ver com aquilo. É um colete específico, o colete de Milwaukee, que é um dos mais usados, e também a fisioterapia importantíssima, onde aquele paciente vai receber o tratamento específico para o seu tipo de curva e mais orientações, correções que devem ser feitas
diariamente nas suas atividades, então na escola, em outros momentos ali de vida. É muito importante esse tratamento multidisciplinar, esse acompanhamento de perto dessas curvas. E já aquele paciente que ainda tem muito potencial de crescimento e recebeu o diagnóstico de uma curva grave, eventualmente ele já vai ser encaminhado para a cirurgia. Ele pode sim tentar fazer um preventivo para ver se reverte ou se estabiliza essa curva, porém a gente tem que ter uma observação muito rápida e não pode deixar passar muito. Se perceber que não está sendo possível interromper com tratamento conservador, indicação cirúrgica para que seja interrompido, fixada essa curva para que não cause mais danos para esse paciente. Então, no paciente de escoliose, a gente tem muitas alterações, não só posturais, a gente começa a ter desequilíbrios musculares, nas curvas mais graves a gente tem eventualmente até alteração de equilíbrio, a gente pode começar a ter comprometimento da função respiratória, por isso é tão importante a gente tentar impedir que essa curva avance, que essa curva fique grave, ou se quando grave, que a gente faça o procedimento o mais rápido possível, sempre com um profissional especializado, um ortopedista que vai estar acompanhando esse paciente de perto. O recado mais importante desse vídeo é: se você é próximo de uma criança, é responsável por uma criança ou um adolescente e entende que ele pode estar com escoliose, percebe alguma alteração no padrão postural, não deixe de procurar um ortopedista, um profissional especializado em escoliose o mais rápido possível para fazer o acompanhamento, receber o diagnóstico correto dessa criança. Quando é feito o diagnóstico precoce, uma curva leve, um acompanhamento bem feito com fisioterapia, exercícios específicos, as orientações são seguidas, a gente consegue muitas vezes reverter e estabilizar a progressão dessa curva, tá? Então, não, o diagnóstico de escoliose não é uma sentença de que essa doença vai precisar chegar no tratamento cirúrgico, mas é muito importante que sim, que seja feito esse acompanhamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se essa informação foi útil e relevante para você, deixa um comentário, compartilha também com alguém que pode se beneficiar dessa informação. Muito obrigada por ter ficado até o final e até o nosso próximo vídeo.